Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos continuar a análise do crime de omissão de socorro. Na última sexta-feira a gente iniciou a aula sobre este delito, analisamos parcialmente ele. Hoje nós vamos dar continuidade à aula falando sobre o sujeito ativo e passivo relacionado ao crime de omissão de socorro. Bom, quem que pode ser o sujeito ativo? Quem que pode praticar o crime de omissão de socorro? Qualquer pessoa, tá? É um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa, mesmo que não tenha o dever de prestar assistência, ok? Então, quando você fala em crime de omissão de socorro, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo deste delito. Não é preciso que a pessoa tenha o dever legal de agir, como, por exemplo, o bombeiro, tá? Então, qualquer pessoa pode ser a autora do crime de omissão de socorro, tá? Importante frisar dois pontos com relação ao sujeito ativo. Caso haja vinculação jurídica entre os sujeitos, pai, filho, curador, interditado, o tutor e a pessoa na qual ele cuida, o crime será de abandono de incapaz ou abandono material, tá? Então, muito cuidado. Quando se fala em omissão de socorro, se houver essa vinculação jurídica entre os sujeitos, pai, filho, curador, interditado, tutor e a pessoa com quem o tutor cuida, o crime pode ser de abandono de incapaz ou de abandono material, previsto no artigo 133 do Código Penal ou 244 do Código Penal. Então, nesse ponto é muito importante se observar o delito, né? O caso prático ou o exercício. Lembrando, se houver vinculação entre os sujeitos pai e filho, curador, interditado, o tutor e a pessoa na qual ele cuida, o crime pode ser de abandono de incapaz, artigo 133 e artigo 244. Com relação à omissão de socorro também, citar aqui a omissão médica. Tá? Muito comum, acontece em muitos dos casos, essa omissão médica. Tá? Quando há essa omissão médica, o médico ele vai responder por omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. O que acontece? O médico que nega atendimento a uma vítima necessitada por diversas razões, entre elas, né? Quando que acontece o crime de omissão de socorro, né? O médico, quando chega à vítima, ele nega atendimento a ela. E eu elenquei aqui alguns argumentos comumente utilizados e que, mesmo assim, né, mesmo sob esses fundamentos, o médico vai responder por omissão de socorro. Quais são eles? Às vezes, exigência de depósito prévio dos valores por parte de pessoa pobre, alegação de que está de folga, a ausência de socorro sob o argumento de que a vítima não está associada a nenhum plano de saúde e negar o atendimento sob o pretexto de que não há vaga no hospital. Então, quando ocorre uma omissão médica, o médico se nega a atender sob esses argumentos, né? Esse aqui não é um rol taxativo, tá? Existem outros argumentos que podem se encaixar aqui. Aqui são exemplos que eu estou demonstrando para vocês. O médico que ele nega atendimento, por exemplo, sob esses pretextos, lembrando, é um rol taxativo, outros argumentos utilizados também podem se encaixar aqui, o médico vai responder por omissão de socorro. E o mesmo raciocínio se aplica à enfermeira, quando, por exemplo, recusa o pronto atendimento médico sob o argumento de que é necessário o preenchimento de uma ficha antes, para saber quem que é aquela pessoa que está entrando no hospital. Então, a enfermeira, esse mesmo raciocínio do médico se estende à enfermeira. Tá? Ela pode, o enfermeiro ou enfermeira que se enquadra nessa situação também aqui, é uma omissão médica. Então, ele se faz alguma exigência esdrúxula ali, pode configurar também a omissão de socorro. Se nega a vaga no hospital, dizendo que o hospital está lotado, então nós não vamos prestar o atendimento, também pode responder por omissão de socorro. Tanto o médico e o mesmo raciocínio do médico se aplica a enfermeiro ou a enfermeira ou ao enfermeiro. Agora, o sujeito passivo é interessante aqui, porque esse tipo penal ele traz um rol taxativo, né? São determinadas pessoas que são vítimas desse crime de omissão de socorro. Tá? Quais são elas? O tipo penal traz aqui, aponta várias pessoas determinadas. Quais são elas? Criança abandonada, né? Pessoa com idade inferior a 12 anos que foi intencionalmente deixada em algum lugar. Criança extraviada, pessoa com idade inferior a 12 anos que está perdida. A pessoa que nega socorro a essas crianças aqui vai cometer o crime de omissão de socorro. Pessoa inválida e ao desamparo. Invalidez é a característica da pessoa que não pode, por conta própria, praticar os atos cotidianos de um ser humano. Além disso, a pessoa precisa estar ao desamparo, isto é, incapacitada para se livrar por si só da situação de perigo. Então,
nessa modalidade aqui, duas situações. Pessoa inválida, que ela não está apta a desenvolver por conta própria os atos cotidianos de um ser humano, e além disso, ela não consegue, ela está ao desamparo, né? Ela está incapacitada para se livrar por si só da situação de perigo. Já o outro tipo é pessoa ferida e ao desamparo. É a pessoa que sofreu lesão corporal, tá? Uma pessoa ferida, ela sofreu uma lesão corporal, não necessariamente grave, acidentalmente ou provocado por terceira pessoa. A pessoa precisa estar também ao desamparo, igual no item anterior aqui, pessoa inválida e ao desamparo. E o que vem a ser o desamparo, mais uma vez, pessoa incapacitada para se livrar por si só da situação de perigo. Então, ela está ferida, há uma lesão corporal e ao desamparo. Ela está incapacitada de se livrar por si só da situação de perigo. A letra E aqui, e é o último tipo, pessoa em grave e iminente perigo. O perigo deve ser sério e fundado, apto a causar um mal relevante em curto espaço de tempo. Tá? Essa é a definição aqui, pessoa em grave e iminente perigo. Tá? Então, a pessoa que está ali em um risco, né, grave, fundado, apto a causar um mal relevante em curto espaço de tempo, essa pessoa ela precisa ser socorrida. Tá? Ela também faz parte do sujeito passivo desse delito. Tá? E é importante frisar essa parte final aqui, ó, a lei exige, não é preciso que a vítima seja inválida nem que esteja ferida. Tá? A lei exige apenas a presença do grave e iminente perigo, pouco importando quem provocou esse perigo. Pode ter sido provocado por terceiro, pela natureza ou pela própria vítima, não interessa. A pessoa em grave e iminente perigo, ou seja, o perigo deve ser sério e fundado, apto a causar mal um mal relevante em curto espaço de tempo, essa pessoa também precisa ser socorrida. Ah, mas foi ela mesma que provocou esse perigo. Não interessa, ela deve ser socorrida. Ah, foi um perigo provocado pela natureza ou por terceiro, também se enquadra nessa situação. Tá? Então, esses aqui são os sujeitos passivos descritos no rol do artigo 135. Criança abandonada, criança extraviada, pessoa inválida e ao desamparo, pessoa ferida e ao desamparo, pessoa em grave e iminente perigo. Tá? Esse aqui são o rol de pessoas que vão compor aqui o sujeito passivo do crime de omissão de socorro. Espero que tenha gostado da análise desse tipo penal e continue acompanhando.